Na 2, ele faz uma pergunta, né? Por que possibilitar a proficiência financeira? E apenas mostrando o que essa lição, né, é o cerne dela, ele começa abordando a seguinte questão, que não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, eu discordo disso, pô. Lógico que importa quanto dinheiro você faz. Só que ele começou a dar uma série de exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro ao longo da vida e que no final não tinham mais nada. Ele até cita uma reunião que teve em 1923. Ele cita um monte de gente que estava na reunião. Caras que eram investidores da Bolsa famosíssimos, né? O Jesse Livermore, que aparece nos Axiomas de Zurich, que ele aparece lá no Reminiscências de Especulador da Bolsa. Um monte de CEO de empresa. E ele fala que nos 10 anos seguintes, tantos morreram, tantos se suicidaram, tantos foram presos. Você vê que todo mundo estava na reunião, se deu mal. Ele falou, esses caras sabiam fazer muito dinheiro, mas não sabiam conservar. Eles não sabiam investir, não sabiam proteger o patrimônio. E ele fala sobre a importância disso. Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Exatamente. Né? Basicamente isso. Comentário sobre isso. Mas por que foi tão diferente o que ele falou que você passou a concordar com ele? Não, porque logo no começo eu pensei, lógico que importa quanto dinheiro você Sim. faz. Quem faz pouco dinheiro vai demorar muito mais para Sim. chegar lá. Só que ele quis ressaltar que se você faz muito dinheiro, Tá. isso não é garantia de que você vai chegar lá. Eu tenho uma história da minha vida que eu acho que Por favor. denota muito sobre isso. Como eu disse, o meu pai trampou 30 anos na mesma empresa que hoje é a Braskem, inclusive. Meu pai é engenheiro químico, trampou 30 anos, e o meu pai ele sempre foi muito bom num negócio chamado subtração, que é muito simples. Quanto você ganha, menos quanto que você gasta, é o tanto que você investe. E ele não sabia nada sobre contabilidade, sobre Ele só dinheiro. respeitava isso. Ele só respeitava uma simples subtração, cara. Então, eu lembro que meu pai chegava bem tarde em casa, então, por volta de 8 ou 9 horas da noite, ele saía da atual Braskem, vinha para casa, e ele abriu um programa chamado Quicken. Vocês lembram desse programa? Eu nem usei. É o primeiro software de você elencar gastos que existiu. É um software gringo, meu pai muito nerd, baixou lá. Quicken, da Microsoft. Quicken, mesmo, cara? é. Isso em 1999, assim. Meu pai, ele sempre foi muito avesso ao risco, ele sabia que ele ganharia um teto ali. Eu posso só colocar uma frase do Kiyosaki aqui na lição 6? O podcast eu acho que é meio que seu. Não, pra poder elencar isso que o seu Sim, pai sim. fazia. Você falou que É seu meu pai também. era um cara Legal. que ele ganhava X, gastava menos que X e investia a diferença e de uma maneira simples, não era sofisticado pra caramba o que Não. ele fazia. O Kiyosaki, ele fala aqui, tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. É, É isso. para ele era muito simples. Ele sabia que ele tinha um lugar que ele poderia exercer na empresa dele lá, chegar, sei lá, gerente, por exemplo. E ele fez uma conta de menos, cara. Só que eu lembro que ele juntava todos aqueles papeizinhos de cartão de crédito, não sei se vocês lembram. Antigamente, quando você passava a maquininha, vinha aquilo lá. Ainda bem você pedir. Ainda vem se você pedir, mas antes era o Sim. único comprovante que você tinha. E ele juntava todos dele e da minha mãe, e ele parava todo dia, a primeira coisa que ele chegava, falava boa noite e tal, e chegava lá e fazia uma conta de menos, porque ele dividia mais ou menos o tanto que ele ganhava, dividia por 30, e ele não podia gastar em um dia mais do que ele ganhava. E ele seguiu isso durante 30 anos. Aí hoje eu vejo e falo, putz, meu pai nunca ganhou muito. Mas foi mais exemplo que teu pai fez. Então. Mas ele tem um Meu pai fazia coisa parecida também. Meu pai tem um apartamento em Riviera de São Lourenço, velho. É um negócio que, tipo, eu não sei como é que ele fez aquela porra. É que meu pai Na verdade, eu sei. ganhava tanto. Ele usou a subtração durante 30 anos e conseguiu acumular patrimônio. E hoje o que ele tem de renda passiva em renda fixa, inclusive, pai, precisamos rever isso, ele consegue se virar muito bem, cara. Tanto que quando eu me fudi no Joesley Day, que eu era trader, foi o primeiro cara que eu liguei. Falei, pai, preciso de 30 pau. Ele falou, tá bom, por quê? Falei, por causa disso. Lascou a bike, caiu a corrente aqui da bike, fudeu. E ele me fez uma TED ali de 30 pau na hora e continua vivendo totalmente simples. O meu pai é o Barsi versão Santo André, assim. Até hoje, cara. Ele anda de metrô até hoje. Ele só tem uma porra de uma BMW que eu dei pra ele. Depois eu me arrependi, porque eu queria... Quando a bolsa cai, eu falo, pai, vamos vender aquela BMW para botar na bolsa. Mas é incrível isso, porque o cara que faz o simples e que entende a lógica do dinheiro e que respeita o poder da composição, o poder do tempo, não precisa ser gênio, não precisa ser... Eu vou fazer uma pergunta sobre o seu pai. O meu pai fez a mesma coisa, só que meu pai não usava nenhum software. Ele usava o livro preto. O meu Sério, pai... a gente anotava. Tipo o livro anotava caixa, assim, real. né? Meu Então, pai falava pra... Aí que eu vou chegar numa pergunta para vocês, pro Thiago também, que é a seguinte. Nesse capítulo, o Kiyosaki ele bate muito na seguinte questão.
Tem até uma frase aqui. Se o seu padrão for gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento de renda resulte apenas em mais despesas. Sim. Então você pega pessoas que não Muito têm bom. essa disciplina e esse arquivo mental de, olha, tem que gastar menos do que ganha, poupar para investir a diferença. Se dá muito dinheiro na mão delas, você pode dar quanto dinheiro quiser, elas não vão conservar esse dinheiro, não vão ter patrimônio, só vão gastar tudo. É o que acontece com boa parte das pessoas que ganham loterias. Sim. Você pega 5 anos depois, o cara geralmente ele gasta quase tudo até que só sobre na mão dele o dinheiro que ele tá pronto para lidar. Que às vezes é quase nada ou até negativo pro cara que acha que é normal ter dívida. Agora, se eu pegasse um caminhão de dinheiro e desse na mão do teu pai, ele ia Nossa fazer a mesma Senhora. coisa que ele fez, ele ia conseguir manter aquele patrimônio. E a mesma coisa com o Com seu. meu pai. E aí tem uma hora muito interessante que ele fala o seguinte, a importância dessa lição da proficiência financeira é que ele fala, você quer construir um prédio, por exemplo, um Empire State. Para você construir um prédio, um arranha-céu, igual ao Empire State Building, você tem que primeiro cavar muito nas bases, né? Tem que fazer uma fundação sólida. Sim. Aí você pode ter um prédio grande. O que boa parte das pessoas tenta fazer na vida é o seguinte. Fundação de 15 centímetros, não é? Exatamente. Elas aprendem que, por exemplo, tem que empreender. Aí o cara não tem educação financeira nenhuma. A fundação dele é 15 centímetros de concreto acima do chão. Aí ele constrói uma casa, tudo bem. Uma casinha sustenta. Você tenta começar a construir um prédio, não vai virar o Empire State Building, vai tombar, vai virar uma torre de Pisa, na melhor hipótese, né? Porque ela pode simplesmente desabar. Então ele fala, educação financeira tem que estar na base. Porque com essa base, aí sim você consegue construir grandes prédios.